A nossa aula de hoje será sobre Teorema de Tales. E o que seria o Teorema de Tales? Teorema de Tales é um teorema da geometria que afirma que, num plano, a interseção entre duas ou mais retas paralelas e transversais formam segmentos proporcionais. Aqui ao lado nós temos três retas paralelas, R, S e T, e duas transversais, a reta P e a reta Q. Observe que a interseção entre as retas paralelas e as suas transversais determinam pontos, o ponto A, B e C, na reta P. O ponto A pela reta R, o ponto B pela reta S e o ponto C pela reta T. Já na reta transversal Q, foi determinado os pontos D, E e F. O D pela reta R, o E pela reta S e o F pela reta T. Esse teorema foi desenvolvido pelo filósofo, astrônomo e matemático Tales de Mileto. E é por este motivo que recebe o nome de Tales, Teorema de Tales. Para melhor entendermos o enunciado do teorema, representamos graficamente o eixo de retas paralelas intersectadas por retas transversais. Observe as retas R, S e T, que são as paralelas e a gente denomina dessa forma. R, duas barrinhas, é paralelo a S, mais duas barrinhas que é paralelo a T. Isso significa dizer que R é paralelo a S e que R também é paralelo a T. S é paralelo a T e S é paralelo a R. Essas três retas são paralelas entre si. E as transversais, como nós vimos que elas determinam esses pontos sobre a reta P, né, essas retas R, S e T, sobre a reta P, o ponto A, B e C, e aí a gente identifica que entre A e B existe um segmento de reta. B e C, outro segmento de reta. Por Tales, esses segmentos eles são proporcionais. Da mesma forma, D e E é proporcional a E e F. Devido a isso, foi feita justamente esta igualdade. Lembra da lei da proporção? Uma igualdade entre duas razões? É isso que nós vamos formar aqui. O segmento AB está para BC, assim como o segmento DE está para EF. Esta igualdade acontece, esses segmentos são proporcionais. Nós vimos aquelas proporções, mas isso não quer dizer que eu não possa trabalhar com o todo. Como assim o todo? De A até C é também proporcional a AB. Então, como eu iniciei de A até C, no outro segmento, na reta Q, eu faço de B até F, estar para D, E. Ou simplesmente eu posso também fazer AC, estar para BC, assim como DF, estar para EF. Vamos utilizar o teorema de Tales para determinar o valor desconhecido de x. Dado três retas paralelas R, S e T e duas transversais U e V, determine o valor desconhecido. O valor desconhecido aqui é x, é esse segmento. Eu tenho 15, 5 na reta U, que foi determinado a partir das retas paralelas, assim como eu tenho na reta V
os segmentos 20 e x. X é o valor desconhecido. Como vamos trabalhar? Em cima da reta. Os segmentos proporcionais seguem em cima das retas. Então eu digo 15 estar para 5, assim como 20 estar para x. Formei a minha proporção. Como nós já estudamos esse conteúdo, a lei de proporção, então nós sabemos que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então o que nós vamos fazer? Como a variável está no quarto valor, na quarta proporcional, então eu vou primeiro multiplicar os extremos e igualar ao produto dos meios. 15 vezes x, 15x. E 5 vezes 20 dá 100. Eu não quero saber qual é o valor de 15x. Eu quero saber qual é o valor de x. Então, para isso, eu vou deslocar o 15 para depois do sinal de igualdade. Quando eu faço isso, ele que está multiplicando, ele vai passar dividido. Foi por este motivo que foi encontrado esta fração. X é igual a 100 dividido por 15. Ora, eu posso simplificar esta fração. Ou simplesmente dividir direto. 100 dividido por 15. Posso fazer isso. Mas como é que eu posso também simplificar? Eu vou fazer isso. Eu observo que 100 e 15 ambos são divisíveis por 5. Então, quando eu divido 100 por 5, eu tenho como resultado o 20. E quando eu divido o 15 por 5, eu tenho como resultado 3. Por este motivo, a minha outra fração ficou x é igual a 20 sobre 3. 20 dividido por 3. E esta divisão nos dá como valor um número decimal 6,7. Pode ser solução à fração? Pode. Mas também pode estar em uma das alternativas do nosso exercício o valor 6,7. Então, a gente vai precisar dividir para encontrar o valor de x, de acordo com o que se pede a questão. Uma outra questão que eu coloquei para você foi justamente essa. Dado 3 retas paralelas RST, essa reta R é paralela a S, que por sua vez também é paralelo a T. Logo, R também é paralelo a T. E duas transversais, a transversal U e a transversal V. E elas interceptam em um ponto em comum na reta S. E agora, como vamos encontrar a relação de proporcionalidade entre segmentos? Da mesma forma, sempre seguindo a reta. Na reta U, eu determino o segmento X, que é o segmento desconhecido, e o segmento 1. Então, eu vou colocar a minha fração em relação a esses dois segmentos determinados pelas retas paralelas na minha reta U, a minha transversal U. Então, x estar para 1. Assim como na reta V, as retas R, S e T determinaram o segmento 3 e 2. Sempre seguindo. Se eu estou seguindo de cima para baixo, eu tenho que ir na outra reta também no mesmo sentido. De cima para baixo. Então, ficou 3 estar para 2. Agora que eu formei a minha proporção, eu posso usar a lei da proporção, onde diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, como o primeiro valor é justamente o desconhecido, a letrinha x, primeiro eu vou multiplicar x por 2
que vai dar 2x, e igualar ao produto de 3 vezes 1, que vai me dar como resultado 3. Como eu não quero saber qual o valor do 2x, o dobro de x, eu quero saber apenas o valor de x, eu desloco esse 2 que está multiplicando para depois do sinal de igualdade e ele vai dividindo, formando essa fração. Então, o valor de x é 3 meios. Pode ser solução? Pode. Mas se nas minhas alternativas estiver um número decimal, eu vou precisar dividir 3 por 2 para obter o valor do número decimal, que é 1,5. Então, ambas são respostas. Vai depender do enunciado e principalmente das alternativas que a questão apresentar. Vamos para a terceira questão? Dado 4 retas paralelas, a reta A, B, C e D. Eu tenho aqui no nosso desenho 4 retas paralelas. A reta A reta B, a reta C e a reta D. E 2 transversais que não foram dado o nome delas. São apenas retas transversais, que são de grande importância para que a gente possa ter os segmentos e utilizarmos a proporção para determinar o segmento ou os segmentos desconhecidos. Você observa que nesta primeira reta nós temos o segmento 10, o segmento X e o segmento 8. Na outra reta transversal foi determinado o segmento 7 de medida 7, o segmento de medida 14 e o segmento desconhecido de medida Y. Precisamos realmente determinar os valores dessas variáveis. Nosso primeiro passo é encontrar, a princípio, o valor de x, porque aqui eu tenho, neste pedaço, ó, neste primeiro pedaço, 10 e x, e aqui eu tenho 7 e 14, então o único valor desconhecido é x. Se eu trabalhar com esses dois segmentos aqui, com essa parte da reta, eu tanto tenho desconhecido o valor de x, como desconhecido o valor de y. Então, faz-se necessário trabalhar primeiro com essa parte de cima. Então, eu coloco 10 está para x, seguindo a reta transversal, 10 está para x, assim como 7 está para 14. E aí eu faço o produto dos elementos dos meios, porque o x está na posição de meio, e como ele é a variável, eu quero colocar antes do sinal de igualdade, que é preferível. Então, 7x é igual a 14 vezes 10. Ora, 7x é 7x, 7 vezes x é 7x. Agora, 14 vezes 10 é 140. Mas eu não quero saber o valor de 7 vezes o valor de x, eu quero saber apenas o valor de x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deslocar esse 7 que está multiplicando para depois do sinal de igualdade e ele vai dividindo. E agora eu tenho que x é igual a esta fração, 140 sobre 7. Pode ser resposta da nossa questão? Pode. Agora, também pode apresentar a divisão. E você observa que quando eu divido 140 dividido por 7, eu tenho um valor inteiro 20. Então, com certeza, é mais provável que uma das minhas alternativas tenha justamente a resposta 20. Então, nos faz levar a crer que é necessário a gente sempre estar realizando as divisões em toda e qualquer questão que a gente for resolver. Bem, nossa questão não termina por aqui. Nós encontramos o valor de x, mas nós ainda não encontramos o valor de y. Vamos seguir adiante e encontrar o valor de y. Bem, nós vimos que o valor de x já foi determinado. Então, no lugar do x, eu vou substituir justamente pelo valor encontrado, 20.
Agora eu vou trabalhar com esta segunda etapa do meu feixe de retas paralelas cortadas pelas duas transversais. Então eu faço 20 estar para 8, assim como 14 está para y. Observo que a variável está no quarto termo, então é preferível multiplicar primeiro os elementos dos extremos e depois os elementos dos meios. 20y é igual a 8 vezes 14. Mas eu não quero encontrar o valor de 20y, eu quero encontrar o valor de y. Então, este 20 que está multiplicando, vou colocar depois do sinal de igualdade, dividindo o produto 8 vezes 14. Eu poderia multiplicar? Poderia. Mas eu também posso simplificar antes de realizar a multiplicação, desde que os números estejam em forma de produto. Então, eu vou simplificar e vou dividir o 8 por 4. Quando eu divido este 8 por 4, por que eu vou dividir por 4? Porque eu observo que o 20 também é um número divisível por 4. Então, quando eu divido o 8 por 4, eu tenho como resultado 2. Quando eu divido o 20 por 4, eu tenho como resultado o meu 5. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar. Aqui ele deixa de ser 8 e passa a ser 2. E aqui no denominador da fração ele deixa de ser 20 e passa a ser 5. Agora eu posso multiplicar 2 vezes 14 vai dar 28. E eu posso ter como solução 28 quintos. Pode estar em uma das alternativas. E se não for a forma de fração, for o número decimal, a gente divide 28 dividido por 5, que vai dar 5,6. Agora, diante dessa figura, nós temos 3 retas paralelas, R e S, T. Mas você observa que no desenho não tem dizendo quem é a reta S, R ou T. Ora, quais são as 3 retas que vocês estão vendo aí em forma de eixo, em forma de paralelas? Então, essas 3 retas aqui são as retas paralelas que ele está determinando como R, S e T. E as outras duas, já que só são duas, são as duas retas transversais. Você observa que nas retas transversais que foram determinados segmentos e não na reta paralela. Então, a partir do momento que os segmentos estão aqui, é porque esta aqui é transversal e essa é transversal. Então, essas duas retas não são paralelas. Podem até ser, pode, mas essas aí não são. Embora, se elas forem retas paralelas, elas determinam os mesmos segmentos. Mas, no caso, elas não são paralelas e elas, então, vão ser determinados segmentos diferentes. Porque as retas R, S e T, elas são paralelas. Então, vamos formar a nossa proporção. 4, seguindo a reta inclinada, a reta transversal. 4 estar para 6, assim como 2x mais 1 está para 5x menos 1. 2x mais 1 está para 5x menos 1. E o que é que nós vamos fazer? Da mesma forma. Mas aí você diz assim, as duas aqui, tanto o terceiro como o quarto termo, possuem variável. E agora, não é preferível que a gente coloque as variáveis justamente antes do sinal de igualdade? É verdade. Mas aí nós temos um pequeno artifício também muito bom para a gente trabalhar. É de grande importância que a gente coloque antes do sinal de igualdade aonde existe o maior valor numérico quando a gente multiplica um termo pelo valor que está sendo multiplicado por x. Por exemplo, 6 vezes 2x é 12x. E 4 vezes 5x é 20x. Então, é preferível colocar antes do sinal de igualdade este produto. Então, eu coloco 4 que multiplica 5x menos 1 igual a 6 que multiplica 2x mais 1. Você pode estar me perguntando, eu tenho que sempre fazer dessa forma? Não.
Claro que não. A gente apenas aconselha o que fica melhor, o que fica mais fácil. Mas isso não quer dizer que você tenha que fazer desta forma. Às vezes você pode até achar mais fácil fazer da maneira que você está vendo. Então fica a seu critério. É só um conselho. Multiplicando agora esse 4 por tudo que está entre parênteses, eu faço 4 vezes 5 dá 20. E 4 vezes menos 1 dá menos 4. Porque aqui é menos, ó. 4 vezes 5x dá 20x. Menos 4 vezes 1 dá 4. Que é igual a 6 vezes 2x dá 12x. Mais 6 vezes 1, 6. Ficamos com essa igualdade. 20x menos 4, que é igual a 12x mais 6. Mas qual é a nossa proposta? A nossa proposta é deslocar x para antes do sinal de igualdade, porque eu quero colocar tudo que é x antes do sinal de igualdade. E o que não tem x, os termos que não tem x, para depois do sinal de igualdade. Então, você observa que este 12 ele está positivo. Quando ele é deslocado para a frente, ele altera, ele muda o seu sinal. Ele vem para menos 12x. Já o 4, que está negativo, quando ele vai ser deslocado para depois do sinal de igualdade, ele era negativo, então ele passa a ser positivo. A gente observa que 20x menos 12x, eu fico com 8x. E 6 mais 4 é 10. Bem, eu cheguei a esta igualdade, onde diz que o valor de 8x é 10. Mas eu não quero saber qual o valor de 8x. Eu quero encontrar o valor de x. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que deslocar esse 8 que está multiplicando para depois do sinal de igualdade para deixar o x sozinho. Mas quando eu faço esse deslocamento, o 8 que estava multiplicando passa para depois do sinal de igualdade dividido. Então, eu fico com x, que é igual a 10 dividido por 8. Pode ser a nossa resposta? Pode. Mas você vê que ambos os números são pares e eu posso dividir ambos por 2. Então, eu vou simplificar a minha fração. Porque eu preciso da minha fração de forma irredutível, de forma que eu não possa mais reduzi-la. Então, 10 dividido por 2 dá 5 e 8 dividido por 2 dá 4. Esta pode ser a minha solução? Pode. O valor de x em uma das alternativas pode parecer 5 quartos. Mas também pode ser que apareça um número decimal. Então, eu vou dividir 5 dividido por 4, vai me dar como resposta 1,25, que pode ser a minha alternativa. A partir daí, eu encontrei o valor de x. Mas a pergunta foi, na figura a seguir, R, S, T são retas paralelas. Determine as medidas dos segmentos. Não foi do valor de x, mas sim que medida é esse segmento? Que medida é esse outro segmento? Então, a nossa questão ela continua. Seguindo para a nossa questão, nós temos que... Ora, eu tenho 2x mais 1. Mas no lugar de x, eu vou colocar a minha fração 5 quartos. Poderia ter colocado 1,25? Poderia. Fica a seu critério. Aqui, 5 quartos vezes 2, mais 1, nós vamos ter que simplificar esta fração. Eu simplifiquei o 2, dividi 2 por 2, e aqui eu dividi o 4 por 2. Então, eu obtive 5 meios mais 1. 5 meios mais 1. E como eu posso somar este número forma de fração com esse número inteiro? Eu posso fazer logo direto. Eu posso repetir o denominador da fração e resolver a seguinte forma.
como se estivesse transformando um número misto em uma fração imprópria. 2 vezes 1, 2. 2 mais 5, 7. Poderia resolver direto. Mas se você preferir, você pode tirar. Você sabe que o MMC de 2 e de 1 aqui, porque aqui tem o imaginário, é 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 5 é 5. 2 dividido por 1 dá 2. E 2 vezes 1 dá 2. E 2 mais 5 vai me dar como resposta 7. Sobre 2. Da mesma forma, você vai substituir no lugar do x aqui o 5 quartos. Mas aqui eu não posso mais simplificar, como simplifiquei na anterior. Aqui eu vou precisar multiplicar, porque aqui embaixo tem 1 como denominador. Então, 5 vezes 5, 25. E aqui 1 vezes 4 é 4. Menos 1, como nós tínhamos no original. Agora sim, ou eu faço direto e encontro a resposta, que vai ser 4 vezes 1 dá 4. Então, eu tenho 25 menos 4, 21. Ou então, eu encontro o MMC, que é 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 25 dá 25. E 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. E 25 menos 4 dá 21. Aí, gente, a gente resolveu essas questões. Encontramos os dois segmentos, 7 meios e 21 quartos. Poderia dividir? Poderia. Então, nós teríamos como solução 7 dividido por 2, 3,5. E 21 dividido por 4, 5,25. Bem, vamos agora à nossa mensagem de hoje. Voar não é só para quem tem asas, mas também para quem tem sonhos para realizar. Deixo esta mensagem para esta semana. Fique com Deus e até o próximo encontro.